isso o curso do Douro, ao longo de 130 km, no que é o maior trajeto à beira-rio da rede ferroviária nacional. São-se magníficas para, de repente, se escancararem em vales matizados com toda a paleta de verdes e castanhos que Deus inventou. Mas toda esta paisagem também esconde muitas canseiras e sofrimento. O Douro sempre foi de mau navegar, até ser amansado pelas barragens já nos anos 60 do século XX. Era a força de homens ou de bestas, por exemplo, que os barcos rabelos eram puxados à sirga para montante. Subir o rio demorava uma semana e descê-lo com o rabelo carregado, sem ficar nos caixões, era outra aventura, a exigir pelo menos 4 homens da espadela, sempre a rezar a penedia e o naufrágio. Antes do comboio aqui chegar, era assim que era feito o transporte de vinho do Porto, apesar deste ser, então, o produto de maior exportação nacional. Uma fotografia única de Carl-Emil Bill, o fotógrafo alemão que em 1860 se estabeleceu no Porto, retrata exemplarmente esse Portugal agrícola e pobre, de pé descalço e estradas intransitáveis. O caminho de ferro e o telégrafo tornaram-se, por isso, no século XVIII, nas grandes esperanças do progresso nacional e neles se investiu fortemente desde o tempo de Fontes Pereira de Melo. Ambicionava-se também uma ligação direta do Porto à Europa. E é assim que, em 1882, o governo regenerador de Índice Ribeiro assina com o Sindicato Bancário Portuense um contrato para a construção, já em Espanha, da ligação da linha do Douro de Barca d'Alva até Salamanca. Nessa obra teve um papel determinante a Associação Comercial do Porto, que ao tempo reunia os mais importantes empresários da cidade. Guardam-se no Palácio da Bolsa muitas dessas memórias. É uma história apaixonante, que envolve sonhos de Europa, grandes lucros e falências e também velhas rivalidades regionais. O despoltar todo este processo começa com a concessão da linha férrea da Figueira da Foz a Vila Formoso, entregue a uma empresa financeira francesa. Por isso, quando a concessão é dada, na cidade do Porto, levanta-se, por isso, um movimento no sentido de reivindicar também uma ligação internacional. Tudo isto preparado em termos de artigos de jornais, de reuniões na Associação Comercial do Porto, é que a contrapartida, ou temos uma ligação internacional, ou a miséria vai crescer no Porto. E os jornais traziam de que a erva iria crescer nas ruas do Porto, se porventura o Porto não ficar com uma ligação direta à Europa. Ora, o problema das ligações diretas à Europa, das ligações ferroviárias, era um problema já com 30, 40 anos, já se tinha colocado, e, como dizia Oliveira Martins, o nosso sonho é atingir a Europa, o problema é que temos que atravessar a Espanha. E a rede espanhola crescia de costas voltadas para nós, como já tínhamos constatado com as ligações a Badajoz. Por isso, daí a necessidade que a cidade sentiu ao politicamente colocar a ligação à Europa como uma ligação primordial, era necessário arranjar uma solução financeira. E daí a necessidade de criar um sindicato financeiro para poder apoiar a construção em Espanha, senão o contrato ficaria deserto. Na antiga cadeia da Relação do Porto, onde agora tem sede o Centro Português de Fotografia, preservam-se cuidadosamente não só as primeiras máquinas portuguesas, mas também alguns dos mais importantes documentos fotográficos nacionais.
É o caso das imagens da construção da linha do Douro. O mais relevante desses registros fotográficos é o álbum publicado cerca de 1887 por Carlo Emile Bill, que depois havia de aportuguesar o nome para Carlos Emílio e comprar a antiga casa Fritz. Através das suas fotografias pode acompanhar-se toda a aventura da construção, simbolizada pelas pontes, as obras de arte, como ainda hoje se diz em engenharia, pelos operários que serviam de escala às fotografias e pelas locomotivas com que então as testavam. E foi assim que chegou aos nossos dias o testemunho visual dessa grande obra que foi a construção do chamado Caminho de Ferro Impossível. Ainda hoje, quando se viaja no pouco que existe da linha do Douro, nós verificamos a dificuldade tremenda para a época de construir um caminho de ferro ao longo do Vale do Douro. Porque a margem era muito escarpada, havia necessidade de destruir uma série de montes, de elevações, construir muitos túneis, e, portanto, o caminho de ferro impossível decorria justamente das dificuldades de natureza material de uma construção que se tornou muito difícil e muito onerosa para a banca do Porto que financiou a construção do caminho de ferro. Não só no território português, mas também de Barca d'Alva até Salamanca, porque também tem uma zona montanhosa, onde foi necessário também construir numerosos túneis e, portanto, com todas as dificuldades que decorriam daí e os custos financeiros que foram crescendo. A construção da ligação ferroviária entre a fronteira portuguesa e Salamanca, sempre a expensas do sindicato portuense, foi particularmente difícil e dispendiosa no troço logo a seguir a Barca d'Alva. Aqui, a linha abandona o Vale do Douro e sobe até à meseta ibérica pelas muito escarpadas margens do rio Águeda, já do lado espanhol da fronteira. Este troço onde nos encontramos entre La Ferneda e Barca d'Alva foi precisamente o de mais difícil execução. São apenas 17 km, mas considerando a aspereza da orografia, para vencer um desnível de cerca de 330 metros, foi necessário abrir 20 túneis e construir 13 pontes metálicas, excetuando a internacional. Aqui chegaram a trabalhar 4.000 obreiros e foi um trabalho árduo e muitos morreram durante a execução dessa obra. Não só por acidentes de trabalho, o mais grave deles todos foi do túnel La Carretera, de onde apareceram de uma só vez cerca de 30 operários. Mas é preciso não esquecer que as maleitas nesta região, nessa altura, eram, no verão sobretudo, faziam muitas mortes e podemos recordar que no verão de 1884 a obra teve que ser suspensa durante todo o verão, precisamente devido a um surto, uma epidemia de tifo e depois de cólera morbus, que obrigou, inclusive, quando o médico, professor da Universidade de Salamanca, que foi remetido para aqui pelo governador civil, precisamente, enfim, para vir fazer o levantamento da situação sanitária, por exemplo, viu-se obrigado a mandar construir o cemitério, que ainda hoje é utilizado na vila de La Ferneda, para enterrar tantos mortos que ele encontrou insepultos. Não é? Carlos de Abreu completou, em 2011, em Salamanca, a sua tese de doutoramento em Geografia sobre os êxitos e fracassos das vias de transporte da Raia Doriense.
teve o apoio de Emílio Rivas Calvo, um ferroviário espanhol já reformado. A antiga e prestigiada Biblioteca da Universidade de Salamanca guarda uma parte importante da história da construção da via férrea. E ainda hoje, Emílio Calvo dedica grande parte do seu tempo ao estudo sistemático dos jornais da época. Acompanha cada episódio dessa velha história de 125 anos com o mesmo interesse e atenção de quem assiste a uma verdadeira novela. Concurrieron en una localidad como es Fejenera, una localidad de la provincia de Salamanca pequeña, concurrieron al mismo tiempo unos 4.000, 5.000 operarios que venían a trabajar en las obras del ferrocarril. Esta era gente experta que ya venían de Galicia de hacer las mismas labores y no llegaron a congeniar muy bien con la gente de las localidades, hasta tal punto de que no era raro que tuvieran que salir, digamos, en pandilla o en grupos, incluso algunos de ellos pues pertrechados de dinamita, de petardos para la defensa. Hubo discusiones, hubo enfrentamientos, hubo tiros y hubo muertos, desgraciadamente. Pero aparte de eso, pues hubo otros muchos accidentes, barreneros que se explotaba el barreno en la mano y quedaban destrozados, túneles que se equivocaban en la dirección y en vez de hacerlos hacia la izquierda lo hacían en la derecha. Me refiero en este caso concreto a un túnel muy conocido que es el túnel del Morgado. Tendría que girar a la derecha y el constructor, interpretando mal los planos, lo hizo girando hacia la izquierda. Hubo que rectificar. Puentes que se venían abajo después de montada la estructura. Tenemos el puente del Yeltes que hacia la mitad y antes de llegar el primer tramo del puente hacia el primer pilar se les vino completamente abajo. Invasiones de terreno, los propietarios de los terrenos estaban muy quejosos con los del ferrocarril porque además de partirle la finca al medio, utilizaban, digamos, parte de la finca para tomar piedras, para abrir canteras, para sacar agua, para hacer caminos, para hacer, en fin, una invasión en toda regla. Todo eso pues supone una serie de sucedidos, de acontecimientos, de anécdotas que en su conjunto pues forman hasta una novela quizá de interesante lectura. A construção do caminho de ferro entre o Porto e Salamanca, da qual agora restam notícias de jornal ou raros documentos oficiais, como as ações da companhia, também teve grandes custos económicos. Com tráfego inicial muito aquém das previsões e déficits anuais de centenas de contos, os prejuízos foram de tal forma avultados que acabaram por causar mesmo a falência do Sindicato dos Bancos que tinham financiado a construção. Os bancos nortenhos, que em meados do século XIX ainda emitiam as suas próprias notas, acabaram por ir todos à falência. Este sindicato que aparece com o desígnio nacional, por isso que não está sequer para ganhar dinheiro, mas simplesmente com o desígnio nacional de poder servir a cidade, tem um pecado à partida, um pecado natural, contra a natura, que é, vai financiar um negócio que é um investimento de longa duração. O caminho de ferro e as infraestruturas amortizam a 30 anos e todos estes bancos viviam dos descontos e dos depósitos enviados das remessas dos brasileiros e por isso eram bancos de depósito, eram bancos da pequena poupança e das letras que amortizavam a 30 dias, vão começar a meter capitais num negócio de longa duração. Um investimento do qual jamais conseguiram recuperar ao fim de 10 anos. Os bancos do Porto estavam falidos porque o negócio tinha sido um modelo de financiamento totalmente errado. Esta ação do Banco Comercial do Porto, que pertenceu à senhora Dona Joana, Condessa de Bertiandos, é apenas um exemplo desses prejuízos. Acabou por ser desvalorizada de 100 para 40 mil reis. Foi um caminho que acabou por levar, inevitavelmente, à nacionalização das linhas e, portanto, à responsabilidade, em última instância, como hoje, do Estado, para cobrir todos os prejuízos e a falta de rentabilidade da linha. Numa tentativa desesperada de evitar o naufrágio dos bancos portuenses, o Estado já lhes havia concedido a exploração do futuro Porto de Leixões. A construção deste porto era indispensável para evitar a notoriamente perigosa Barra do Douro. É assim que, em 1889, se forma a Companhia das Docas do Porto e Caminhos de Ferro Peninsulares.
O negócio não foi, no entanto, suficiente e depois da bancarrota de 1891 é o próprio Estado que se responsabiliza pelo caminho de ferro. Nem todos saem a perder. Ganha fama e proveito o conde Henri Bournet, caricaturado por Rafael Bordalo Pinheiro no seu Álbum das Glórias, como alguém que compra, vende, troca, empresta, põe, dispõe, impõe, repõe, fia, fura e faz. Principal banqueiro do seu tempo e com negócios variados como o monopólio do tabaco, a construção do Porto de Lisboa e os empréstimos a um país falido, o conde Bournet também foi um dos promotores do caminho de ferro do Douro, com o qual terá lucrado 180 mil libras. A professora Maria Eugénia Mata estudou o arquivo Bournet, hoje na Torre do Tombo, e não se surpreendeu com o êxito deste precursor do capitalismo nacional. Este homem, no fundo, aproveita as oportunidades das obras públicas que faziam, no fundo, a ideia do progresso material do país na época e, de certa maneira, está nos principais, digamos, eventos sociais, num relacionamento muito próximo com o poder político. Ele chega a ser deputado, como se sabe, por 2 vezes, e desta forma ele entrosa os seus negócios nos planos governamentais, com todo o risco que isso envolve para um Estado que no fundo é um Estado falido, um Estado que faz uma bancarrota em 1892, tem que ser extraordinariamente cauteloso desse ponto de vista, mas tem a particularidade de conseguir relações internacionais fundamentais. E desta forma, o Bournet, obviamente, joga em vários tabuleiros simultaneamente. É os caminhos de ferro, por um lado, mas é também a construção portuária e, deste ponto de vista, portanto, tem condições excepcionais para ter tido o desempenho que teve e a sua fortuna é apenas a prova disso. No Museu Nacional Ferroviário, no entroncamento, preservam-se agora algumas das locomotivas que, durante décadas, fizeram serviço na linha do Douro. É um património nacional que se procura, ao menos, manter. Este mapa excursionista, publicado na mesma época pela Sociedade de Propaganda de Portugal, é outra das memórias desse tempo em que o comboio desempenhou um papel decisivo no Val do Douro. No arquivo histórico da CP, guardam-se ainda hoje alguns dos antigos bilhetes de cartão, incluindo os meios bilhetes para crianças ou os quartos de bilhete destinados aos militares. Mas também havia tarifas especiais para turistas, para grupos de trabalhadores rurais ou de operários e até para ir à feira semanal, o que resume tudo sobre a importância que aqui teve o caminho de ferro. A construção da linha terá custado, por junto, mais de 10 mil contos de reis, muito dinheiro para a época. Mas, pela viação acelerada, como então se dizia, chegavam também o correio e a modernidade. O caminho de ferro permitiu, de facto, quebrar o isolamento do Douro Superior. Em vez de semanas de viagem penosa, a Europa passou a ficar a umas horas de distância. A RTP mantém um interessante acervo de imagens desses tempos em que já era possível apanhar o comboio no Porto para ir até Salamanca, Bordeaux ou Paris. Viajava-se então de boina e alcofa e os agulheiros poupavam nas fardas para aforrarem uns tostanitos. O comboio serviu para escoar a produção do Douro vinheteiro e também permitiu vencer mais rapidamente a praga da filoxera, transportando videiras americanas, inseticidas e adubos. A linha manteve-se importante e interessante para a região do Alto Douro, porque durante algumas décadas, enquanto não se desenvolveu a caminhonagem, foi o instrumento fundamental para escoar o vinho do Alto Douro, para os armazéns de Gaia e para o Porto. A partir do momento, já no século XX, década de 20, década de 30, 1920, 1930, que a caminhonagem começou a desenvolver-se, a linha de caminho de ferro começou a ter cada vez menos importância no transporte do vinho do Porto e do vinho do Alto Douro.
Depois passaram-se décadas sem investimentos. Nos finais dos anos 60, boa parte dos carris e travessas eram ainda os da construção e continuava a haver tração a vapor, sobretudo nos ramais subsidiários da linha do Douro, que ligavam a Amarante, Chaves, Bragança e Miranda do Douro. O atraso era tal que chegavam a vir cá estrangeiros só para passearem nos comboios que já não havia em lado nenhum. Das excursões do Clube das Locomotivas da Grã-Bretanha resultaram também estas fantásticas imagens em filme de Super 8 que mostram a rotunda da estação de Barca d'Alva ainda em plena operação manual de inversão de uma locomotiva. A estação de São Bento, no Porto, continua hoje a atrair milhares de turistas, com as suas paredes cobertas por mais de 20.000 azulejos que retratam o antigo cotidiano do Douro, um trabalho de Jorge Colasso. A estação até já foi considerada pela revista americana Travel and Leisure como uma das 14 mais belas do mundo. É aqui que tem início grande parte dos comboios da moderna linha do Douro, ou, mais exatamente, a pequena parte modernizada e eletrificada que corresponde apenas a cerca de 1/4 do percurso original. A linha foi inteiramente renovada em 2002, até Caíde, com novos comboios que custaram 4,5 milhões de euros cada um, depois da eletrificação parcial da via e da instalação de nova sinalização, telecomunicações e sistema de controlo de velocidade. Os comboios suburbanos do Porto tornaram-se, assim, dos melhores serviços ferroviários do país. As novas unidades múltiplas elétricas atingiram, com 6 anos de antecipação, o tráfego previsto para 2014. Transportam cerca de 6 milhões de passageiros por ano. É ainda de madrugada e já o maquinista Álvaro Magalhães prepara minuciosamente, no depósito de material do Contumil, o primeiro comboio regional com destino ao Pocinho. Será assegurado por uma das 9 automotoras diesel alugadas em segunda mão à Espanha, pela CP, para rejuvenescer o serviço regional. Quando acaba a linha eletrificada, é preciso recorrer às máquinas a diesel. A estas chamam-lhes as camelo, por causa das bossas para os aparelhos de ar-condicionado. Curiosamente, são tão antigas como os comboios portugueses em fim de vida útil que vieram substituir. As automotoras espanholas também datam dos anos 80, mas foram remotorizadas e rejuvenescidas antes de serem alugadas a Portugal por 315 mil euros por ano cada uma. Apenas uma paragem rápida para recolher o revisor, que agora também entra ao serviço. E mais de 1/4 de hora antes da partida, já o regional com destino ao Pocinho aguarda os passageiros mais matutinos na estação de Cambanhã. Estes são poucos. Cada uma destas automotoras regionais transporta em média apenas 64 passageiros. É por causa deste serviço regional que a linha do Douro é tão deficitária. Só as despesas da exploração das automotoras absorvem quase todos os proveitos conseguidos pela CP com o tráfego total da linha. A viagem inicia-se rigorosamente à tabela pela via dupla renovada e eletrificada até Caíde e decorre de forma até rápida e confortável a mais de 100 km por hora.
As carruagens vão limpas e arrumadas, o revisor é simpático e o serviço tranquilo, moderno e eficiente, e até a cobrança de bilhetes já é informatizada. Dir-se-ia quase um comboio europeu. À entrada na via única, o panorama muda de figura, piora significativamente o estado da linha e baixa a velocidade do comboio. O avanço das composições é agora feito por cantonamento telefónico, um processo já centenário, e a mudança de agulhas é manual. Na estação da rede, o manobrador tem de correr toda a extensão da GAR para fazer as agulhas e dar sucessivamente passagem aos comboios. A linha segue agora mesmo à margem do rio e é o deslumbre da paisagem única dos socalcos do Douro vinheteiro. Depois da régua, começam a faltar passageiros. O Pinhão, das mais belas estações do comboio do país, é uma GAR deserta. Esta ligação tinha horários compatíveis que correspondiam às necessidades dos vitivinicultores, dos estudantes, no fundo, das pessoas que utilizavam essa ferrovia e esse comboio. A CP foi reduzindo, alterando, modificando gradualmente esses horários, criando um tal grau de incerteza e de impossibilidade de planeamento que, obviamente, depois as pessoas têm que arranjar meios alternativos e deixam de frequentar a ferrovia, que é mais barata, mais rápida e menos poluente. A paisagem endurece e desertifica-se à medida que a viagem prossegue para o Alto Douro. O panorama ferroviário também se torna mais sombrio. Apesar do nome, o apiadeiro de Alegria, por exemplo, é uma tristeza onde o comboio para não subir nem descer um único passageiro. E passam e param aqui mais de 3.000 comboios por ano. Alguma intenção de encerrar a médio prazo o serviço entre a Régua e o Pocinho? Não temos nada previsto dentro dessa área. Deixe-me dizer que, obviamente, entre a Régua e o Pocinho, e também quase todo o serviço regional que nós temos na CP, é um serviço que se considera dentro da área daquilo que é o serviço público. E, portanto, não nos cabe a nós dizer que vamos encerrar o serviço, simplesmente fazemos a análise desse próprio serviço, pomos a quem de direito que, entretanto, poderá ou não decretar ou não a sua continuidade ou não, porque obviamente sendo um serviço público é um serviço que é claramente deficitário, não é? Vai dar entrada dentro de Ventos na primeira linha, primeira plataforma, um comboio procedente de Porto. É, pois, com este prejuízo público, mais de 7 milhões de euros só em 2011, que o serviço ferroviário se vai arrastando até à estação do Pocinho, agora o términus da linha do Douro. A circulação nos 28 quilómetros que faltam até Barca d'Alva foi suspensa sem pré-aviso em 1988. O último dos 5 comboios diários traz hoje uma escassa dúzia de passageiros. Demorou 3 horas e um quarto a fazer 171 quilómetros do Porto ao Pocinho. Velocidade média, 52 quilómetros por hora. O Pocinho já teve grande importância ferroviária. Ali tinha início a linha do Sabor, que ia até Miranda do Douro. Destinava-se a servir as minas da região, mas só funcionou durante 50 anos. Para subir a Moncorvo, as velhas e cansadas locomotivas até tinham que ganhar balanço na estação, como documentaram os entusiastas ingleses dos comboios a vapor. Por esse país fora, mais de uma dúzia de outras linhas e ramais sem renovação foram assim encerrados no final do século XX. Desapareceram todas as linhas de via estreita do norte do Douro.
todas davam prejuízo. E apesar de estes serem os mais espetaculares trechos ferroviários de Portugal, nenhum mereceu qualquer tentativa consistente de aproveitamento turístico. É também no Pocinho, nas antigas oficinas da linha do Sabor, que 25 anos depois, algum desse material ferroviário ainda agora apodrece. Os organismos públicos dos quais supostamente dependem não se entendem sobre a sua guarda. Há uma coisa que tecnicamente se chama os custos da inação. Os custos da inação são exatamente isso, os custos que muitas vezes nós não percebemos, mas que estamos e sobretudo vamos pagar pelo abandono daquilo que é o nosso património. Dito isto, temos que ver qual é a forma execuível de valorizar o nosso património. Não basta dizer que não podemos abandonar aquilo que existe, aquilo que tem valor. Esse é um passo importante. O segundo passo é ver como é que o podemos viabilizar. Em todo o país, a rede ferroviária nacional conta atualmente com 559 estações abertas e 308 fechadas. Só no troço desativado entre o Pocinho e Barca d'Alva estão completamente abandonadas as antigas estações de Almendra, Coa, Castelo Melhor e Barca d'Alva. Para além da linha propriamente dita, há também uma dezena de pequenos edifícios ao Deus dará. Este património continua a ser propriedade pública, na maioria dos casos em ruína. Faz muita pena. Razão porque a REFER está a tentar arranjar um programa de reabilitação de tudo isso, mas não temos dinheiro. Não tendo dinheiro, só há uma maneira. É tentar que as pessoas da região arranjem projetos que possam manter esse património. Não queremos muito dinheiro, nós não queremos ganhar dinheiro com isso. Queremos manter o património. Se houver projetos, serão bem-vindos, ajudaremos, pô-los em prática. Não havendo projetos, é extremamente difícil. O que nós temos de fazer normalmente é dessa parte. Nós temos um pequeno grupo que dessa parte mantém, por exemplo, painéis de azulejo, coisas desse estilo, que retira e volta a pôr quando for necessário, só para evitar que eles se percam. Mas, como deve perceber, o património é tão grande, que mantê-lo em bom estado ao longo de todos os anos é extremamente difícil. A REFER recebe e atende as muitas solicitações públicas e privadas para reutilizar estações e outras áreas do domínio público ferroviário. Na linha do Douro já há, de resto, pelo menos 2 casos de património concessionado, na Régua e no Pinhão. A grande estação fronteiriça de Barca d'Alva, numa localização privilegiada à beira-rio, continua, no entanto, por aproveitar. Encerrou, já lá vão 25 anos. É uma região praticamente abandonada, apesar de tudo tem visitantes, tem já hoje infraestruturas e equipamentos que atraem pessoas e tem um potencial de atração que está por explorar. É essa margem que é preciso aproveitar de forma inteligente. Creio que um bom ponto de partida seria fazer uma análise de custos-benefícios de uma intervenção desse tipo, do ponto de vista do desenvolvimento regional, pondo à volta de uma mesa todos aqueles que, ou porque já lá estão e vão beneficiar daquilo que se passar na região, ou que estarão com certeza interessados em investir e em diversificar aquilo que lá existe, se lhes forem dadas condições. O Douro mudou na última década, com bem-sucedidos investimentos no turismo e nos vinhos de mesa. E decorrem agora negociações para reaproveitar o património ferroviário. Uma dessas iniciativas surgiu em 2007, em Castelo Melhor, com a plantação de 45 hectares de vinha nova. Foi um investimento de 10 milhões de euros que nasceu da vontade de 2 conhecidos enólogos portugueses de fazerem vinhos de mesa diferentes, vinhos do Douro Futuro.
O empreendimento ainda está a meio, mas todos os anos tem ganho prémios internacionais. Também prevê reutilizar a velha estação. Este património é um património do Estado português, não pode ser alienado, nós gostaríamos muito que fosse, mas não pode, não podemos adquiri-lo. Então, uma fase muito avançada de negociações para obtermos uma concessão a longo prazo, a longo termo, deste espaço. Pretendemos, e faz parte do acordo com a Renfer e também da nossa cultura, da nossa maneira de estar, pretendemos manter o traço geral da GAR e também o enquadramento paisagístico. Estamos num sítio notável que nos separa do rio, que é o canal e a base de toda a região de Marcada do Douro. Isto é um projeto para a produção de uvas e de vinho, da encosta onde produzimos as uvas. Portanto, penso que quem faz um passeio de barco pelo Rio Douro é uma oportunidade muito bonita e muito boa de apreciar o vinho e de parar e de se repousar um pouco. E para nós, em termos de empresa, é uma forma de comunicar com o consumidor. A primeira vez que aqui esteve, José Maria Soares Franco teve pena do que viu. Depois surgiu a ideia do enoturismo. Aqui era a antiga GAR, não é? A antiga estação, propriamente dita, ali era a bilheteira e a sala de espera. Portanto, a nossa ideia é, vamos manter a fachada, como é evidente. No interior iremos então conceber a nossa sala de provas e de recepção para os nossos visitantes, que vão ter todas as condições para provar e apreciar vinhos com a mais alta qualidade, não é? Num local esplêndido, não é? Em 2013, o Douro foi eleito melhor destino fluvial da Europa. Apesar da crise, sobe de ano para ano o número de passageiros em navio-hotel e de embarcações turísticas. O negócio tem, pois, progredido e trouxe uma nova dinâmica aos territórios banhados pelo rio. Ladies and gentlemen, the next bridge is the bridge of Queen Maria Pia. This was the first bridge to be built in Porto in 1877. Designed by Gustav Eiffel, this bridge, considered one of his best works, was built a few years before the Eiffel Tower in Paris. A empresa líder desta atividade é a Douro Azul. O seu primeiro navio-hotel começou a subir o rio em 1996. A frota atual é de 10 embarcações, 2 das quais batizadas já em 2013. Um cruzeiro de uma semana pelo rio, na época alta, pode custar cerca de 1.000 euros, bebidas não incluídas. Os clientes são, na maioria, estrangeiros e da classe média alta. A empresa pretende desenvolver o serviço dito de luva branca, destinado ao mercado de luxo. A Douro Azul também promove passeios no Porto em barco Ravelo, autocarro e até de helicóptero. E inaugurou no ano passado, numa antiga adega de Miragaia, um centro de acolhimento para turistas. À frente deste negócio, sempre em expansão, o empresário Mário Ferreira tem uma relação de amor ao comboio do Douro e ódio ao serviço da CP. A nível mundial, a procura é enorme. Agora, as expectativas são sempre defraudadas porque o serviço é péssimo. Ainda há poucos dias vi um artigo no jornal que caracterizava muito bem aquilo que é viajar num comboio do Douro, que é a falta de sinalética para identificar a casa de banho, basta levantar-se porque pelo cheiro encontrar depressa. Eu acho que isso é horrível, é muito degradante da imagem de uma linha centenária, uma linha que tem um potencial fabuloso e que bem explorada seria mais um produto turístico, uma bandeira para este país, que infelizmente não é, por uma gestão incapaz ao longo dos anos e das diversas administrações que olham para o Douro como um produto perfeitamente esquecido. O comboio a vapor voltou ao Douro no início do século XXI, desta feita como produto turístico. A velha locomotiva 186 foi recuperada nas oficinas de Contumil. Reabilitaram-se carruagens de madeira e vagões da época. Os bilhetes eram caros, mas o êxito foi instantâneo. O comboio, todos os fins de semana, enchia. Os maquinistas eram todos voluntários. Trocaram os modernos alfas pelo carvão. Lançado com fundos comunitários, o chamado comboio histórico surgiu também graças à cooperação entre a CP e a Douro Azul. Ao
fim de 4 anos, o que aconteceu foi que o comboio a vapor, o único que ainda funciona, estava a ter tanto sucesso que a CP na altura decidiu tirar-nos, como se diz na gíria, o tapete, e disse que a partir daquele momento ficaram eles a explorar diretamente o comboio a vapor. Obviamente que a partir daí, e com a falta da distribuição e da promoção que a Douro Azul fazia por conta própria, não teve o mesmo sucesso. Desde o tempo da Companhia Real que as excursões em caminho de ferro sempre tiveram êxito em Portugal. No princípio do século, faziam-se mesmo itinerários à vontade dos passageiros. Infelizmente, o atual comboio histórico do Douro não teve o mesmo sucesso. O número de passageiros tem vindo a diminuir e os prejuízos da CP a aumentar. O serviço passou mesmo a ser feito com uma máquina diesel e, para reduzir os custos, a locomotiva a vapor pode vir a trabalhar também a gasóleo. A CP admite até desistir do negócio. O ambicioso empresário Mário Ferreira não quer voltar a trabalhar com a CP, mas está interessado no aproveitamento turístico da parte encerrada da linha. Já fiz saber que se a linha tivesse recuperada, que eu seria um dos operadores interessados em utilizar a mesma com um comboio turístico, e não teria dúvida nenhuma que seria um negócio de grande sucesso. Há mais gente a fazer fim-capé na reabertura. A Associação dos Amigos de Foscoa surgiu com o movimento de intervenção cívica em prol do concelho. Depressa ganhou até o nome em inglês por causa do Facebook. Contra todas as evidências de abandono, os Foscoa Friends já organizaram vários passeios pedonais em defesa da reabertura da linha. Alguns dos seus integrantes têm a experiência de outras causas consideradas perdidas. Foi o caso da luta pela preservação das gravuras pré-históricas do Coa. Também não sabiam nadar, mas afinal não se afundaram. Para demover os Foscoa Friends é preciso bem mais do que uma simples crise económica. Esta linha foi exatamente construída em tempo de crise, uma grande crise, a seguir à regeneração. E penso que talvez seja no tempo destas crises que se deve repensar bem os investimentos. Eles têm que ser feitos. Achamos que a linha como fins turísticos é importante, mas nós vamos um pouco mais longe. Essa acho que deve ser aberta o mais depressa possível, porque tem grandes possibilidades. Mas nós achamos que a via de penetração, desde que haja acordo também com a região de Castela e seja reparada e retificada a linha até São Estevão, depois faz a ligação com Salamanca e com o resto da Europa e, como dizem os entendidos daqui, com o resto do mundo, não é? O Porto de Leixões movimentou mais de 8 milhões de toneladas de mercadorias em 6 meses. Para alguns especialistas, só este movimento justificaria a reabertura da linha. Defendo, por motivos económicos, a reabertura da linha do Douro ao tráfego internacional, porque não concebo como é que é possível, do ponto de vista técnico, darmos-nos ao luxo de termos uma área metropolitana como o Porto, com 1,5 milhão de habitantes, e um porto como Leixões, sem ter a sua principal linha de acesso à Meseta Central e à Europa Além Pirineus sem trabalhar. Ora, a recuperação do segmento internacional da linha do Douro, que neste momento se encontra encerrado e que encerrou do lado espanhol em 85 e do lado português em 88, são 106 km que se recuperam com uma fração daquilo que é necessário para construir uma linha nova da Aveiro a Salamanca. Estamos a falar de 1/5 daquilo que é necessário e que pode ser muito bem comparticipado com fundos do Interreg transfronteiriços. Portanto, temos aqui um investimento com um grande retorno potencial
e que faz a diferença em termos logísticos do posicionamento do Porto e da competitividade da sua economia e da sua saída atlântica. A Refer garante não ter intenção de desativar a linha do Douro. Pelo contrário, estão a ser feitas grandes obras nos taludes do Pinhão. O país gasta, em média, 7,5 milhões de euros por ano para manter a via a funcionar. Há até projetos concretos para modernizar a linha do Douro. Em Portugal, continua a não haver uma estratégia ferroviária fundamentada e de longo prazo. Neste momento não há qualquer intenção de desativar-nos, pelo contrário, vamos expandir a eletrificação até ao marco e, eventualmente, lá perto de 2020, possivelmente a Baião. Mas não há qualquer hipótese, neste momento, não temos ideias de desativar. De qualquer modo, eu deixo aqui expresso o seguinte: não compete à Refer desativar linhas. À Refer interessa manter a estrutura a funcionar. Os operadores, os concessionários da operação, é que poderão saber se lhes é rentável ou não mantê-la a trabalhar. Desde que alguém queira operar, a Refer mantém o canal. Se ninguém quiser operar, se não houver operação de comboios numa determinada linha, até por uma questão de manutenção, nós temos que retirar carris. A reabertura total da linha do Douro já foi várias vezes prometida por anteriores governos, mas nunca chegou a ser concretizada. Os autarcas dos 19 concelhos reunidos na comunidade do Alto Douro não desistem, no entanto, de exigir. No meu entender, 125 anos depois, a linha do Douro não morreu, como o Douro ainda não morreu, embora nós saibamos que tudo o que existe no Douro foi conquistado com sangue, suor e lágrimas dos nossos antepassados e de nós próprios. E também sabemos que, infelizmente, este país tem sido, desde a sua fundação até aos momentos atuais, um país bastante centralista, em que quem está longe do poder tem muita dificuldade em fazer ouvir a sua voz, mas nós vamos continuar a gritar bem alto por aquilo que consideramos absolutamente estratégico e fundamental para esta região. E a linha de caminho de ferro é algo que pertence à estrutura absolutamente indispensável desta região do ponto de vista social, económico, turístico e cultural. Enquanto as antigas linhas férreas não são reabertas ou destruídas, alguns aproveitam-nas de uma forma inesperada. Estes são os The Brave Ones, um grupo de entusiastas da ferrovia que surgiu em 2007 em Gondomar, nos arredores do Porto. O nome do grupo foi inspirado em José Mourinho, o Special One. Começaram por fazer passeios a pé pelas linhas. Foi assim que percorreram, por exemplo, toda a linha do Douro. Depois, decidiram construir o seu próprio veículo para circular nos troços abandonados. É todo desmontável. Guardam-no às peças em casa e montam-no num instantinho, mesmo ali na rua. Vai tirando? Isso. Ok, mais para a frente. Esta é a quinta versão do BO Train, que já percorreu um horror de linhas desativadas desde o Tua ao Alentejo. Temos atravessado várias fases da construção do veículo e ao longo dessas mesmas fases vamos, portanto, apetrechando o veículo com melhorias e aperfeiçoamento na respectiva máquina. Já foi feita uma versão a pedal, portanto, no início tínhamos uma estrutura em que tínhamos 2 pedais, pedalávamos, tínhamos umas correntes para dar a tração mais fininhas, tivemos alguns problemas com isso, as correntes rebentavam, portanto havia ali situações que naquele início estávamos a aperfeiçoar. José Maria Costa, o mais velho do grupo, é motorista de transportes públicos. O filho Nuno estuda fotografia e Bruno Soares está a acabar o curso de engenheiro eletrotécnico.
Os Brave Ones preparam as viagens com os cuidados de ferroviários conscienciosos. A sua recompensa está mesmo na aventura de circular à vontade, conduzindo o seu próprio comboio por caminhos onde já não passa quase ninguém. É o caso do troço fronteiriço da linha do Douro, entre Ferreneda e Barca d'Alva. Por estas paragens, apenas se atrevem alguns intrépidos colegas espanhóis. Os Brave Ones têm noção exata dos perigos que por vezes correm, mas não são as dificuldades que os demovem das aventuras ferroviárias. Houve um pequeno, digamos, entre aspas, acidente que foi numa entrada de um túnel, estava coberto de vegetação e então tinha havido uma derrocada uns dias antes, umas pedras já de grande porte que caíram sobre a linha e como estava tudo cheio de vegetação, não conseguimos ver as determinadas pedras e então quando as vimos realmente já estávamos muito em cima e o nosso veículo descarrilou um bocadinho, eu andei lá 2 voltas, pronto, mas nada, uns pequenos arranhões, nada de mais, pronto, e temos consciência que realmente é bastante perigoso, mas atuamos por nossa conta e risco. Os Brave Ones ganharam assim uma paixão pela linha do Douro e muito em especial pelo troço fronteiriço que acompanha a margem escarpada do rio Águeda. Tanto quanto lhes permitem as suas disponibilidades, todos os anos regressam ao troço mais impossível do caminho de ferro impossível. A própria paisagem em si é especial, é ali é uma linha que une ali 2 povoações, uma portuguesa e uma espanhola, em que durante 17 km não se vê absolutamente nada a não ser natureza. Portanto, a mão de obra humana é só mesmo o caminho de ferro. Foi este o troço mais difícil do caminho de ferro que há 125 anos os portugueses construíram. Fica do lado espanhol da fronteira. Também está ao abandono, apesar das suas espetaculares obras de arte ferroviárias. Aqui se juntaram os entusiastas do caminho de ferro dos 2 países ibéricos numa iniciativa alternativa e transfronteiriça para salvar o troço encerrado da linha Porto-Salamanca. Esta associação de fronteiras chama-se Todavia. Todavia Sustentável. Assume-se como um movimento transraiano da sociedade civil, voluntário, apolítico e independente. Defende um património que em Espanha já foi formalmente considerado, no ano 2000, bem de interesse cultural. Apesar desta classificação, que em Portugal equivale à de monumento, e apesar das promessas de intenções dos políticos, a linha tem continuado ao abandono. Por isso, a associação, todavia, resolveu demonstrar que a sociedade civil é uma alternativa. Organiza jornadas regulares de limpeza. Vêm voluntários de toda a península para ajudarem a desmatar e a desentulhar a via férrea. Quando faltam as ferramentas, estes voluntários chegam a trabalhar apenas com as mãos. Já conseguiram limpar, assim, mais de 30 km de linha e várias estações. Tábua a tábua, querem agora reconstruir os passadiços das pontes que estão em piores condições.
Esta maqueta foi outra forma encontrada para reclamar a reabertura da linha. Sem saúde para os trabalhos mais pesados de campo, Félix Torres quis mostrar, assim, a beleza do trajeto aos que nunca tiveram hipótese de o percorrer. Pues la intención de realizar esta maqueta es una maqueta reivindicativa, es para intentar concienciar a los políticos de turno, quien corresponda, de que se percaten del recorrido tan hermoso y tan ilustrativo que tenemos en esta línea. Es una pena que la hayan dejado abandonar de la manera que la han dejado y tenemos que conseguir de alguna forma recuperarla por el bien de todos, por el bien de la zona. Uma vez por ano, a Associação Todavia também organiza a sua grande festa numa estação em ruínas, nesse dia sonhadoramente rebatizada como Houston. O movimento da sociedade civil mostra o que poderiam ser alternativas viáveis, de baixo custo, para recuperar o trânsito na via férrea e a vida, numa área da Península Ibérica particularmente deprimida e desertificada. Vêm em veículos ferroviários de toda a espécie e não falta quem neles queira viajar. Este ano, os alcaides todos da região fizeram questão de estar presentes. São até de diferentes partidos. Sabem que a reabertura da linha não será a solução de todos os problemas locais. Mas também entendem que o caminho de ferro não é uma utopia. Para os voluntários da Associação Todavia, esse é o ponto de partida, o início de um caminho outrora também tido como impossível. La Torre Eiffel, en su día, en 1960, estuvo a punto de ser desmontada. Y estuvo a punto de ser desmontada porque era en esos momentos considerada como un montón de hierro sin utilidad. En los momentos posteriores no solo, digamos, se evitó su cierre, su derrumbe, sino que inclusive ahora mismo reconocemos que la Torre Eiffel no es el símbolo de una ciudad, es el símbolo de un país. En nuestro caso, el símbolo que tenemos puede ser tanto fronterizo, porque el paisaje, digamos, y el abanico de la frontera puede ser un reclamo, digamos, a que comarcas, a que pobladores de dos comarcas desérticas tengan una oportunidad, pero no solo de vivir, sino de vivir los demás en esa comarca, experiencias nuevas. O sea que la oportunidad, efectivamente, yo creo que son oportunidades únicas, que estamos a la espera de que alguien que no tenga miedo de equivocarse, que no sea un segundón, diga esto se puede hacer.